Boa tarde a todos. Boa tarde. Agora os encarnados, boa tarde a todos. Boa tarde. Terceiro boa tarde é sempre assim mesmo, né? Eu sempre chego falando isso. Ela falou da costurinha e eu acho que tem a ver com o tema de hoje. Ajuda-te que o céu te ajudará. Se você não sabe fazer absolutamente nada, nem colocar a linha na agulha, vai lá, porque o céu vai te ajudar, com certeza. Então não desanime, aproveite a oportunidade do trabalho, que a gente acha, quando ouve, que estamos ajudando o outro, mas quem está sendo verdadeiramente ajudado somos nós, que fazemos esse movimento. E a gente vai falar sobre isso hoje, sobre esse movimento. Eu fico tão feliz de vir aqui, porque eu chego aqui, sabe o que parece para mim? Que eu vim para o chá da tarde. Porque tanta gente conhecida, os rostinhos são tão conhecidos já, e me tratam com tanto carinho, tanto amor, me sinto acolhida assim como o chá da tarde mesmo, ainda mais nesse tempinho, né? Nós vamos falar do ajuda-te e o céu te ajudará. Eu vou falar para vocês que eu, quando recebo um tema, eu começo a fazer logo. Eu não aprendi até hoje, né? Ano que vem comemoro 10 anos como palestrante. Até hoje eu não aprendi que a gente não manda em nada. Então eu recebo o tema, começo a preparar, e preparei tudo. Aí de vez em quando vou lá dar uma olhadinha no tema. Pergunta se eu hoje, 3h30, não estava ainda fazendo acerto na palestra. Porque eles falam assim, coloca isso, faltou aquilo, tira isso. Então eu tinha feito uma palestra muito pautada, assim, no estudo mesmo. E aí, só que não. Tem que fazer uma palestra diferente. Eu falei, tá bom, vamos fazer diferente. Aí vim fazer diferente para vocês. Vamos ver se vocês vão gostar, né? Se vai valer a pena. Esse estudo está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25. O título do capítulo é Buscai e Achareis. O primeiro item do capítulo é esse. Ajuda-te que o céu te ajudará. É o fundamento da lei do trabalho e, consequentemente, da lei do progresso. Ajuda-te. O que significa ajuda-te? Porque não fala ajuda, é ajuda-te. Significa que a gente precisa dar o primeiro passo. Nós temos que dar este primeiro passo, fazer a nossa parte, para depois o céu nos ajudar. E o que é esse céu? A gente pode dizer que esse céu representaria Deus, porque sem Deus nada acontece. A gente precisa da permissão de Deus para tudo. Depois a gente pode entender, eu vou falando e o microfone vai indo e eu vou indo atrás dele, né? A mão é a minha, gente. Por que eu fico assim? Não entendo, eu acho que eu sou meio maluca. Então, vamos dizer céu, a gente também pode dizer, pode pensar como os ensinamentos de Jesus. Podemos pensar também como os trabalhadores do plano espiritual. Podemos pensar também como os nossos próprios mentores, né? Todos eles aí vão poder estar nos ajudando se nós dermos o primeiro passo. Então, o auxílio divino, ele está condicionado ao nosso esforço e à nossa ação. Sem isso, não acontece. Então eu trouxe essa imagem aí para vocês. A gente se ajuda ou se boicota? Então eu pedi para a criar essa imagem. Falei exatamente o que eu vou dizer para vocês. Uma pessoa olhando para o espelho. Só que quando ela olha para o espelho, ela não se vê. Ela não consegue se enxergar.
Retrata a atualidade essa imagem? Olha lá, a pessoa está perdendo o tempo dela, está investindo o tempo dela só nas mídias sociais, está lá. Todo o tempo dela de folga ela está tomando conta da vida dela ou dos outros? Dos outros, né? Ela está lá, ó, fazendo fofoca, maledicência com um amigo, encontrou com um amigo. Encontra com um amigo, não é para falar mal dos outros? Daquele que não foi? Que faltou? É, né? Fica um tempão lá falando, poxa, fulano fez isso assim. Aí o outro, é mesmo. Sai dali, encontra com aquele e fala, oh, que saudade, por que você não foi? Sentimos tanto a sua falta, né? É uma hipocrisia essa história, mas é assim que acontece. Outra questão é que a gente perde um tempão maratonando séries, né? Não ficamos assim? Eu fico. Então, assim, eu agradeço o estudo, porque quando eu tenho os estudos, me puxa, me tira dessas séries, porque me prende muito, né? Ainda coloquei lá as raves, onde a pessoa fica bebendo. Tudo isso que eu coloquei nessa imagem do espelho está caracterizando o que para a gente? Que a gente passa a maior parte do nosso tempo olhando para fora. Por isso que a gente não se vê nesse espelho aí. Sabe o que acontece quando eu faço isso tudo que eu mencionei? Eu ligo, eu ativo o meu modo fuga. Fuga da realidade. Eu fico me entorpecendo nessas ilusões do mundo. Fico preso ali e me afasto justamente da realidade que eu preciso viver e enfrentar, que são os meus desafios existenciais, aquilo que eu encarnei para fazer. Alguém aqui ainda acha que encarnou, que está aqui nessa vida para fazer só essas coisas e umas outras tantas, né? Churrasco, praia, futebol, né? Não é que a gente não possa fazer essas coisas. O alerta é que a maior parte do nosso tempo a gente fica aqui, entorpecido, fugindo da realidade. Eu estou me sentindo na festa junina, aquelas pessoas que ficam gritando na festa junina, olha a cobra, não é não, né? Estou gritando tanto, estou até me assustando. Então eu deixo, né, de arcar com a minha responsabilidade e com o meu compromisso, que é o meu progresso evolutivo. Eu fico perdidinho aqui, ó, nessas ilusões que a vida me apresenta. Me oferece para ser consumida e eu consumo tudo isso. Mas aí aparecem as vicissitudes, porque afinal de contas esse planeta é de quê? Provas e expiações. A gente vai ter só festa? Só maratona de, né, série? Não, nós vamos ter os desafios, as vicissitudes, aquelas coisas que de repente a vida parou. Aparece uma doença, a pessoa perde um emprego, há uma separação lá, né, conjugal, ou então ainda a perda de um ente querido. E aí, como que a gente age frente a essas vicissitudes? Olha o que o Espiritismo ensina pra gente. Ele ensina o princípio do esforço próprio. Então, basta a gente ficar orando só rezando? Esperar passivamente por um milagre acontecer, para que a situação se resolva? Por milagre, eu não faço absolutamente nada, só oro. Não basta. A gente precisa de uma atitude ativa. Só quando a gente tem atitude ativa é que as coisas, elas se movimentam e aí acontecem. Os desafios da nossa vida aqui, eles exigem da gente que nós utilizemos a inteligência
a força de vontade para a gente encontrar as soluções. Cada um tem que encontrar a sua. Então, adianta a gente empurrar para o outro a solução do meu desafio, da minha questão? Porque a pessoa às vezes acha que está sendo esperta, né? Aí empurra o outro, resolve. Não está sendo esperta, está perdendo a sua oportunidade do aprendizado. Então, olha como a gente tem que desconstruir algumas coisas que a gente vem, né, trazendo desde muito tempo. Deus, Ele não faz a nossa parte e Ele também não isenta a gente do esforço. Nós somos os únicos responsáveis pelo nosso processo de evolução. Não é o outro, não é pai, não é mãe, cada um de nós. Então, não adianta também a mãe que ama muito aquele filho ficar pedindo: livra o meu filho disso, manda para mim, eu passo por isso no lugar do meu filho. Já ouvi mãe falando isso. Isso não existe. O processo, ele é individual. A mãe pode ajudar, mas tomar para si o desafio não funciona assim. Então não adianta ficar pedindo isso, porque inclusive está atrapalhando o processo educativo do seu filho. Mas Deus, Ele nos ampara e nos inspira quando a gente dá os primeiros passos lá rumo no caminho certo. O Espiritismo vai falar para a gente também da lei de causa e efeito. A gente colhe aquilo que planta. E para ter resultados melhores e superar as nossas dificuldades, também precisamos agir no caminho certo, na direção correta. Vai dizer para a gente também, vai falar sobre a lei do trabalho e progresso. O progresso espiritual, intelectual, moral e material é fruto direto da nossa dedicação. Se a gente não age, a gente estagna, a gente fica parado no mesmo lugar. E isso é a pior coisa que nós podemos fazer com a nossa reencarnação. Não aproveitar. Ficar ali na zona de conforto. Ah, tá tudo bem, deixa, tá ótimo. Não podemos fazer isso de jeito nenhum. Vai falar do auxílio espiritual. Os nossos mentores e os bons espíritos, eles nos inspiram, fortalecem a gente, mas eles trabalham nos bastidores, lá no plano espiritual. Eles trabalham encorajando as nossas próprias forças. Então não vamos esperar que eles vão agir no nosso lugar, porque não vão. É bastidor. Quem é o agente do movimento é cada um de nós. Ainda temos o conceito moral também. Reflete o princípio que a gente tem que fazer a nossa parte antes de esperar a recompensa. E isso para a gente é meio custoso ainda, né? Como diriam os antigos, é custoso, porque a gente quer a recompensa antes do trabalho. Então precisamos entender que existe um processo de conquistas aí. Não vai cair nada do céu, não tem milagre, precisa do nosso esforço. A recompensa só vem depois como consequência de um esforço realizado. Aí eu trouxe, olha, a pessoa lá na rede, está lá em Salvador, está deitada na rede, está tudo bem, sem preocupações, né? Simbolizando aí a zona de conforto. Aí a pessoa está lá. Eu peço muito, eu quero uma ajuda para conseguir um emprego dos meus sonhos. Mas eu não me capacito. Eu não agrego nada à minha
formação, porque tá bom do jeito que tá, eu não quero estudar mais nada, eu não quero aprender mais nada. A pessoa pede ajuda para conseguir lá um companheiro ou para manter o seu atual relacionamento, né? Só que ela é intransigente, ela é egoísta, egocêntrica, ela não quer mudar nada, ela não quer ouvir o que o outro tem a dizer sobre a situação que estão vivendo. Não se importa com isso. É meio, se quiser assim, tá bom, se não quiser. Isso aí pede ajuda, mas não modifica nada, não se transforma em nada, não faz nenhum movimento nesse sentido. Aí peço também lá, eu queria muito a casa própria, mas eu gasto tudo que eu ganho. Mas eu peço que eu quero. Ou então eu tenho como sonho uma casa que eu não alcanço comprar. Eu também não consigo, mas eu peço. Aí falo, no céu, né? Não está me ajudando, não. A gente tem que saber pedir também, né? Além de fazer a nossa parte, a gente precisa saber pedir metas alcançáveis. Coisas que estejam dentro da nossa programação, que também se não tiver, não acontece. Não adianta falar assim, eu tinha esse sonho, eu tive. Eu queria correr maratona. Eu acho lindo a pessoa quando cruza assim, aquela linha de chegar a 40 quilômetros. Eu não corro 200 metros, eu acho que vou morrer. Eu fiz uma aula uma vez de corrida, aí o professor falava assim, quando você achar que vai morrer, você continua, porque não morre. Aí não tá bom. Comecei a corrida, não passou nem 4 segundos, eu já tô morrendo. Ele, continua. Eu falei, não, que eu vou morrer. Parei, falei, não quero mais isso, eu não consigo. E a gente é meio maluco, né? A gente fica querendo uma coisa que não é pra gente. Eu acho lindo, mas não é pra mim. Me põe num carro e fala pra eu correr com ele. Eu corro. Isso já é pra mim. Adoro dirigir estrada. Agora, maratona, tô fora, não é pra mim. Então a gente precisa saber o que a gente vai pedir, a gente precisa saber quais são os nossos limites, onde que a gente vai colocar a nossa energia, né? Para não dizer depois que o céu não me ajuda. Não é assim que a gente faz? Uma das más tendências do ser humano, é fruto da nossa imaturidade, é a tendência à acomodação. Aqui ninguém, né? Ninguém é acomodado. São? Não? Vejo carinhas falando que não. Se eu pedir para levantar o dedo, vai constranger? Quem é acomodado? Então, gente, a gente tem tendência à acomodação, sim. E uma outra questão é que a gente faz uma interpretação equivocada da lei de causa e efeito. Aí induz a gente à inércia. Porque a gente pensa assim, é assim mesmo, não tem jeito, não tem solução. Só que não. A gente não pode encarar como um karma inevitável, né? Aquilo que a gente não pode mudar, puro engano. Tudo pode ser mudado, absolutamente tudo. São contingências que a gente vive aqui na matéria, que a gente precisa superar e a gente vai conseguir, com a ajuda de Deus, aí tem um se deste tamanho, bem grande, uma condição enorme, se nós estivermos dispostos a nos ajudar, lembra? Movimentando-nos na direção certa. Então precisa do que para ter ajuda? A nossa participação, senão não acontece. No Livro dos Espíritos, na questão 909, Kardec perguntou assim para os espíritos: o homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços? O que vocês acham que os espíritos responderam? Que sim ou que não?
Não ouvi. Hã? Sim ou não? Sim. Muito bem. Falou? Viu a convicção? Ela foi a representante de todos vocês. Sim, sim, é isso mesmo. E às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Ah, como são poucos os que se esforçam. Essa foi a resposta dos Espíritos para a gente. Está falando da nossa preguiça, que a gente nem termina a palavra, né? Preguiçar. Está falando da nossa zona de conforto, onde a gente adora ficar. A gente se esforça o tanto que pode. Alguém aqui tem convicção como ela do si, que se esforça, que faz tudo o que pode? Ninguém tem essa convicção, porque a gente pode mais. A gente tem preguiça. A gente é acomodado, sim. Hoje aqui é para puxar a orelha. E Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, que é esse, né, o buscar e achareis, explica que essa frase, ela é equivalente ao pedir e obtereis, buscai e achareis. Então está esclarecendo para a gente que o trabalho é uma necessidade imposta por Deus para o desenvolvimento das nossas faculdades intelectuais e morais. Então acontece por um passe de mágica. Eu consigo falar assim, eu quero muito desenvolver a minha capacidade intelectual, quero muito ser inteligente, vou pedir aqui. Vai funcionar? Não funciona. A gente precisa do trabalho. Se tudo fosse pronto e perfeito, o espírito ia estagnar. A gente ia ficar paradinho. Então a gente precisa desses desafios. A gente precisa do trabalho para a gente conquistar as coisas. A participação em tudo que acontece faz necessário o nosso movimento. É fundamental. E aí lá fala assim, olha, conforme a compreensão moral, se a gente fizer a nossa parte, pedir a luz que deve clarear o seu caminho, e ela vos será dada. Pedir a força de resistir ao mal, e a tereis. Pedir assistência dos bons espíritos, e eles virão ajudar-vos e vos servirão de guias. Pedir bons conselhos, e jamais vos serão recusados. Batei a nossa porta, e ela vos será aberta. Mas, olha a condição grandinha de novo. Pedi com sinceridade, com fé, com fervor e confiança. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças, e as próprias quedas que sofrerão constituirão a punição do vosso orgulho. Entenderam o recado, gente? Tudo que a gente pedir nesse sentido de iluminação, de ajuda, de conselho, do guia, né, para nos orientar, tudo isso, se a gente pedir com fé, com sinceridade, com verdade, a gente vai obter. Ou seja, a nossa vida pode ser acompanhada pelos benfeitores. Se, tem sempre uma condição. Se eu fizer a minha parte, se eu andar no caminho correto, se eu estiver ali com a verdade, se eu não estiver ali pedindo essas coisas por interesse, momentaneamente, porque a gente sabe, eles conhecem a gente. Nós ficamos completamente despidos frente à espiritualidade. Sabem exatamente quem é cada um de nós. A gente engana aqui na matéria, mas
mas no plano espiritual a gente não engana ninguém. Absolutamente ninguém. Aí a gente tem uma pergunta, né? A gente confia nos desígnios e no tempo de Deus? A gente se questiona se a gente merece essa ajuda que a gente pede? Que a gente pede. O tempo todo a gente pede, né? A gente pede proteção, a gente pede auxílio, a gente pede marido, não é assim? As mulheres não pedem marido? O marido pede que não quer mais a mulher, né? Os pedidos são meio assim, mas enfim. A gente quer uma vida estável financeiramente, a gente pede saúde, mas a gente é merecedor. O que é ser merecedor dessas bênçãos? É estar em alinho com todos os ensinamentos de Jesus, é estar em alinho com as leis divinas. Porque não adianta eu me entorpecer pelas ilusões do mundo, ficar perdido por aí, e depois querer, né, as bênçãos. Outro dia, não sei se eu falo isso, mas enfim, veio, eu vou falar, né? Outro dia eu estava falando sobre segurança, né? Questionando, assim, que eu queria mais segurança lá onde eu moro. Aí me responderam assim: ah, mas a gente precisa ter fé, confiar que tudo vai dar certo. Aí eu respondia: tudo bem, a gente tem que ter fé, mas a gente precisa... Eu não tinha nem ideia que eu ia fazer essa palestra, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Ter fé não significa que eu vou lá para o meio da comunidade onde está tendo um tiroteio, porque eu acredito, eu tenho fé. Não. A gente tem escolhas, livre-arbítrio. Ter fé é uma coisa, confiar é uma coisa. E escolher corretamente é outra. Fazer a sua parte é outra, completamente diferente. A gente se acha sempre credor dessa ajuda que a gente fica pedindo, né? Que é difícil a gente reconhecer a nossa inércia. Quando eu falo aqui que a gente é acomodado, muita gente, eu não sou. Imagina, é difícil a gente reconhecer as nossas imperfeições também, porque a gente desde sempre está acostumada a ouvir e buscar essa perfeição. Alguma coisa que sai fora da perfeição não serve. A gente esquece que a gente é imperfeito. Nós não somos perfeitos, nós somos imperfeitos, né? Então é difícil a gente ver essa necessidade da transformação do nosso envolvimento para o merecimento dessa ajuda. Mas a gente confia nos desígnios de Deus? A gente confia com resignação, quer dizer, aquela aceitação da situação pela qual está passando, a submissão do entendimento que Ele que sabe o que é melhor para a gente? A gente aceita com resiliência, que é transformar essa situação de dor numa experiência de aprendizado? Olha, a gente sabe esperar o tempo de Deus? Ou é tudo para agora? A gente não sabe esperar, né? A gente é imediatista beça. Como a gente não sabe quase nada, pouquíssima coisa a gente sabe, a melhor coisa que a gente tem para pedir é aquilo que seja o melhor para a gente. E para isso, o que a gente vai pedir? Saúde, força, persistência, coragem, resignação para passar pelas situações. É muito mais inteligente, proveitoso nessa nossa oração a gente focar nessas coisas do que a gente ficar pedindo pontualmente coisas que nem sabemos se vai servir para nós, se está dentro da nossa programação. Não, a gente não nem conhece muito pouquinho, quase nada. Vocês conhecem essa história? Vocês estão com sono, gente? Só para saber, porque, né?
Conhecem? Não. Não. Então é bom quando não conhecem, né? Eu sempre falo isso, porque se não conhece, posso falar errado, ninguém vai saber, tá tudo bem. Então essa história narra o seguinte, que um sábio caminhava lá com os discípulos, como vocês estão vendo na imagem, quando encontraram aquele homem ali ajoelhado, orando, pedindo lá a Deus que o auxiliasse a tirar o carro dele do atoleiro. Todos eles olharam lá o devoto, né? Se sensibilizaram, ele estava orando e tal, mas eles prosseguiram. Uns quilômetros mais adiante, tinha um outro homem, igualmente com seu carro atolado no mesmo tipo de lama, né? Só que ele gritava, berrava e fazia uma força danada para ver se ele conseguia tirar aquele carro dele dali, né? Comovido, então, o sábio vira para os discípulos que estavam ali com ele e fala o seguinte: vamos ajudar esse homem, né? Reunido todas as forças, todos eles empurraram e o carro saiu do atoleiro. O homem, então, seguiu lá sua viagem, feliz da vida. Aí os aprendizes, surpresos, indagaram assim ao mestre: Mestre, o primeiro homem que estava lá orando, né? Era piedoso e a gente não ajudou. Esse outro aqui, que era rebelde, que estava até vociferando, recebeu o nosso apoio. Por que isso? Sem se perturbar, o nobre professor explicou para eles o seguinte: olha, o que orava lá aguardava que Deus viesse fazer a parte dele. O outro, embora aborrecido, lá reclamando, por uma ignorância, ele estava lá esbravejando, ele estava empenhado e fazendo a parte dele. Então, esse merecia o auxílio. Porque, olha, ele botou o movimento, olha, a força dele, a vontade dele estava ali. Então, essa parábola, ela simboliza exatamente um ensinamento: ajuda-te que Deus te ajudará. Está dizendo que a ajuda divina, ela exige esse esforço próprio da pessoa, né? Mostrando que o primeiro homem esperava lá por um milagre, que aquilo se resolvesse sozinho, enquanto o segundo participou ativamente da solução do problema. Então tem umas lições aqui do mestre. Ação, não precisa levantar o dedo quando se identificar, tá? Guarda para você. Ação e fé. A oração tem valor, mas ela tem que vir acompanhada do trabalho e da tentativa real de solucionar aquele problema. Quantos de nós não fica só orando, pedindo? Fé sem ação. O primeiro homem apenas pedia e esperava, sem fazer absolutamente nada. Esforço e mérito. O segundo reclamava, mas ele lutava com todas as forças para resolver a situação. E a ajuda só chegou depois que viram ele tentando. O papel de cada um. Deus dá força, mas o ser humano precisa dar o primeiro passo para resolver a situação. Apoio coletivo. O sábio e os discípulos ajudaram justamente quem já estava fazendo a sua parte. Isso acontece na nossa vida, vocês já repararam? Quantas vezes, eu sempre falo isso porque eu acho que é importante a gente perceber esse auxílio. Quantas vezes a gente está passando por situações muito difíceis na nossa vida, e aí a gente não está lá sentado reclamando, falando porque comigo eu não mereço. Não. A gente está buscando resolver
resolver aquilo, não está encontrando ainda a solução, mas a gente está na busca. Aparece alguém, surge do nada aquela pessoa, te ajuda momentaneamente. Resolveu, aquela pessoa some e nunca mais você volta a ver. São os anjos enviados por Deus para nos auxiliar no momento que a gente está fazendo o movimento. Vocês reparam que eu falo isso o tempo todo? Cada slide eu falo que precisa do movimento. Isso é para solidificar um ensinamento na nossa mente. A gente precisa sair daqui hoje lembrando disso, da importância do movimento, do meu movimento, nos pedidos de ajuda que eu faço. A gente tem que sair daqui assim hoje. Senão meu chefe que está ali vai me demitir, eu nunca mais volto. E aí já viu, né? Vou ficar devendo. Mas muitos de nós costumam agir como o primeiro viajante lá. Diante das dificuldades que parecem para a gente insolúveis, a gente se acomoda, senta, fica pedindo, orando, esperando que Deus faça lá a nossa parte, a parte que nos cabe, né? Há pessoas que desejam ver o obstáculo retirado por mãos invisíveis, esquecendo que a maioria desses obstáculos foram gerados por quem, hein? Por nós mesmos. Então, quem tem essa responsabilidade de resolver a situação? É o outro? É Deus? É o mentor? É o pessoal que trabalha no plano espiritual? É o vizinho? É o seu inimigo? É o seu colega da casa espírita? Não é. Quem tem a responsabilidade de resolver a pendência que você mesmo gerou é você. Então não adianta querer delegar para o outro, né? Há pessoas também que desanimam quando a situação está difícil. Aí começa o primeiro esforço que a pessoa faz, já desistiu. Acha que não adianta lutar, né? Outros não têm perseverança, né? Abandonam. Ah, tá dando muito trabalho, tá demorando muito, não quero mais brincar disso não, né? Não basta pedir ajuda, gente. É preciso que a gente busque essa ajuda. Olha o movimento aí. Vocês vão sonhar com o movimento hoje? Vão sonhar. Vão lembrar de mim falando, movimento, movimento. Vão, né? A gente tem que fazer a nossa parte para que Deus nos ajude pontualmente naquilo que não tiver ao nosso alcance. O resto todo, a gente tem que fazer. Como eu falei, né? A pessoa está ali se esforçando ao máximo, chegou num ponto que não tinha mais para onde ir. Olha, apareceu a pessoa pontualmente lá para ajudar. Então veio naquele momento onde ela já tinha usado toda a sua capacidade. É bem diferente, né? De sentar e ficar esperando a resolução. Tem gente que é assim, procrastina sem fim, né? Nem vou dizer que é na minha família, mas tudo bem. Posso dizer não, né? Da procrastinação. Nossa, vou apanhar, o olhar me fuzilou ali. Ajuda, olha, no livro Coragem, a psicografia de Chico, né? André Luiz parafraseou e disse o seguinte: ajuda-te hoje, que o céu te ajudará sempre. A criatura humana, ela se torna aquilo que ela pensa, que ela sustenta mentalmente e desenvolve até fixação. Lamentavelmente, a maioria das pessoas pensa um tempo maior em quê? Em coisas negativas, no pessimismo, não é? Infelizmente, funciona assim. Ficam focados naquela metade do copo que está vazia. Sempre reclamando, clamando novamente. Porque reclamar é clamar de novo, né? É como se a gente ficasse pedindo aquilo novamente. Como resultado, a gente enfraquece as resistências morais, a gente debilita os valores espirituais e continua alimentando a nossa própria insânia.
As provações, elas são inevitáveis, porque procedem de outras existências, né? Mas a gente, através da nossa construção mental, das nossas atitudes, elas podem ser alteradas, atenuadas ou até liberadas. Então, olha como é produtivo e como é bom para a gente quando a gente enfrenta os desafios, quando a gente faz o movimento, a gente muda as coisas com o nosso pensamento e com a nossa atitude, né? Então, não vamos ficar presos nesses comportamentos e nas situações infelizes, relembrando, porque cada vez que a gente relembra, a gente reaviva, falando naquilo sem parar, né? Eu fazia isso, confesso. Eu achava que eu estava expurgando. Eu falava assim, quanto mais eu falar nessa coisa ruim que me aconteceu, estou botando para fora. Não, gente, olha o equívoco. A gente não tem que ficar realimentando isso, porque isso só vai embora quando eu deixo ir. Enquanto eu fico realimentando, aquilo está preso em mim. E aí eu me sinto infeliz. Eu digo, nossa, como eu sou infeliz. Eu fico estacionado ali, naquela zona da infelicidade. Eu não emprego nenhum esforço na renovação, na mudança daquela situação. Fico revivendo, vivendo aquilo. E isso normalmente gera o quê? Assim, não demora muito não. Doenças. Geram as doenças, que são nossas amigas, que vêm dizer pra gente, você está fazendo uma coisa errada. Você está no caminho errado. Desconstrói isso da sua mente. Foca na metade do copo, que está cheia. Não fica só olhando para a metade que está vazia. Todo mundo tem conquistas. Todo mundo tem virtudes. Todo mundo tem méritos. Por que só ficar falando do lado negativo? É hábito isso, gente. Nós criamos hábito de fazer isso. Tem gente que reclama, não sabe nem por quê. Sabe quando que a gente percebe isso? A pessoa reclama porque está sol. A pessoa reclama porque está chovendo. E a pessoa reclama porque está nublado. Então, o que ela quer? Se o sol incomoda, se a chuva incomoda e o dia nublado incomoda, não pode ficar vivendo aqui nesse planeta. Tem que ir para outro lugar. Então, não é uma questão do que agrada ou deixa de agradar. A questão aqui é só reclamar. É um hábito. Parece que não te pertence estar bem e feliz. Claro que te pertence. Você merece, você veio aqui para ser feliz, não veio aqui para sofrer. Sofrer é uma escolha. As dores são fundamentais no nosso processo evolutivo, mas o sofrimento é opcional, é escolha que a gente faz, né? Então, nas leis de reencarnação, quase todos nós temos um passado a resgatar, um presente para viver e um futuro a construir. Nas concessões da providência divina, o nosso mais precioso lugar é aonde? O nosso mais precioso lugar é aqui, gente. De trabalho é aqui. Qual é o melhor tempo? É o tempo que passou? É o tempo que virá? Nosso melhor tempo é agora, exatamente agora. Nesse exato momento, vocês fizeram uma ótima escolha. Que vocês estão aqui, se instruindo, ouvindo uma palestra edificante que está levando a gente ao entendimento da necessidade do quê? Do movimento. Tem que botar um movimento aí, até o final. Então, olha o que ele fala lá. Ontem, perturbação, hoje reequilíbrio. Ontem, o poder transviado, hoje a subalternidade edificante. Ontem, a ostentação, hoje o anonimato. Ontem, a incompreensão, hoje o entendimento. Ontem, o desperdício, hoje a parcimônia. Ontem, a ociosidade, hoje a diligência. Ontem, a sombra, hoje a luz. Ontem o arrependimento, hoje a reconstrução. Ontem a violência, hoje a harmonia.
Ontem o ódio, hoje o amor. Está reforçando que a mudança depende de um esforço pessoal presente. Aqui, ó, no agora, né? A gente vai se transformar quando? Ontem uma coisa, hoje outra. Então a transformação é agora. Não foi ontem e não será amanhã. Eu tenho que construir hoje o amanhã que eu quero ter, que eu quero ser. Eu não posso esperar chegar lá. E nem ficar mais perdendo tempo, né? O agora é a nossa grande oportunidade de reparar, gente, de fazer diferente. E nós temos ajuda se a gente fizer o movimento. Sem o movimento não acontece, né? Então, o tempo de agir, o passado já foi, com as suas falhas. E cabe agora, no presente, a gente fazer a renovação, a gente mudar tudo, mudar o nosso comportamento. A oportunidade, ela é diária de mudar os desvios para as virtudes. Quem vai fazer essa transformação? É sua mãe? É o seu vizinho? É o mentor espiritual? É a presidente da mesa da casa espírita? É o rapaz, que eu sou bondosa, hoje eu vou chamar de rapaz. É o rapaz que fez o preparo? O vovô que fez o preparo? Não. Quem vai fazer a transformação? Cada um de nós. Ela vai ser mais rápida ou mais lenta? Depende de você. Olha que coisa boa. Isso é bom, né? Quem vai ditar se vai ser mais rápido ou mais devagar? Eu. Quem vai ditar o que eu vou transformar? Eu também. Então, olha, nós somos herdeiros de nós mesmos. Não adianta chegar amanhã, reencarnar novamente e falar, poxa, foi isso que me coube? Ah, foi, porque lembra? Quando você estava assistindo aquela palestra lá, que você precisava fazer o movimento e você não fez? Pois é, olha o que te coube agora nessa nova encarnação. Opa, né? Estou chegando ao fim para não correr o risco de me chamar a atenção aqui do horário. Lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 24, o item 17. Carregue a vossa cruz. Isso está nos 4 evangelhos. Quais são, hein? Mateus, Marcos, Lucas e João. Ai, que bom, pelo menos, né? Não vou sair daqui na derrota. Então, Jesus disse lá para os discípulos, olha a frase. Se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser seguir os meus ensinamentos, renuncie-se a si mesmo, se autoconheça, renuncie os equívocos do agora, faça o movimento. Deixa de lado o ego, né? Essas vontades, o orgulho, e viva sobre a vontade de Deus. Tome sobre si a sua cruz. Jesus falou isso, gente. O que é tome a sua cruz? Reconheça as suas dores. Aceite as suas dores, né? Para a gente poder ser fiel aos ensinamentos de Jesus, faça a sua parte. E siga-me. Aí então a gente vai conseguir seguir Jesus. Porque a gente vai estar evoluindo, a gente vai estar se melhorando. Para terminar, vou fazer umas perguntas. Deixa eu ver. Mentira, não vai ser assim não, vai ser... Vai, que alívio, né? Vou aliviar. É assim, ó. Você terceiriza a oração? Você deixa a sua mãe fazer oração para você? Você fica lá tranquila, minha mãe está orando por mim, tá tudo bem, nem preciso fazer prece. Aí, coitada da mãe, né? A mãe fica lá 4 horas do dia orando pro filho, pro marido, pro amigo do filho, pro tio, para não sei quem que desencarnou, né? Coitada. E ela fica lá no final da fila, né, mãe? Não é assim? Fica horas orando por toda a família. Você terceiriza o nome na caixinha de radiação do centro? Não vou falar também que família faz isso, né? Porque vai que depois o familiar assiste, né? Vou falar que um amigo,
pede, fala assim, eu não acredito em Deus, não acredito em nada disso aí de espírito que você acredita, mas você põe meu nome lá na caixinha de radiação que vai aqui, né? A pessoa não assiste palestra, a pessoa não faz um curso, só falta pedir para você tomar o passe por ele, né? Terceiriza o nome na caixinha. Você terceiriza a responsabilidade da harmonia e do equilíbrio nas tuas relações. Relação familiar, no trabalho, na casa espírita. Terceiriza. Você deixa, fala assim, o outro, tem uma expressão que se usa hoje, né? O outro que lute. Eu nasci assim, síndrome da Gabriela, né? Daquela música. Eu nasci assim, eu sou assim, vou morrer assim. Se você quiser assim, muito bem. Se não, tá terceirizando, né? O outro é que tem que se modificar, né? Você terceiriza os teus desafios. Você se vitimiza. Você fala que a culpa é do outro. Você culpa a má sorte. Espera que alguém resolva lá os teus problemas. Olha a procrastinação. Quem espera que o outro resolva o problema? Só vai quando não tem mais jeito. Eu conheço gente. Você terceiriza a sua felicidade. Você não busca a sua autorrealização. Você deposita a sua felicidade na mão do outro. Você quer que o outro te faça feliz. E aí quando você não está feliz, você culpa ele, né? Você fala, poxa, não estou feliz porque você não me dá a minha felicidade. Gente, autorrealização. Ninguém consegue fazer o outro feliz. A gente é que se faz feliz. A gente consegue ser feliz até nas situações difíceis da vida. Porque a felicidade é um estado de espírito. Não tem nada a ver com a matéria, é um estado de espírito. Aí bati aqui no microfone. Deve ter estourado lá o ouvido dos outros, mas tudo bem. Quantas pessoas estão lá super doentes, passando por coisas dificílimas e estão sorrindo, com um sorriso no rosto. E não é falso, não. Estão felizes. Já atingiram esse grau de amadurecimento espiritual, né? Você, então, procrastina, deixa tudo para amanhã, como se soubesse o amanhã. Você sabe se amanhã você está aqui? Aliás, você sabe se daqui a 5 minutos você está aqui? A gente sabe disso? Não, só Deus sabe, né? A gente não sabe. Então, como procrastinar essas coisas? Não tem como adiar mais nada. O momento é agora. E para ter ajuda, a gente precisa do movimento. Muito bem. Então, tome a sua cruz e me siga. Jesus não disse, terceirize a sua cruz. Você ouviu ele falando isso? Ele não falou, terceirize a sua cruz. Tome a sua cruz. Tome para si a sua responsabilidade. Se movimente. Não existe aí toda uma mobilização para que as pessoas cada vez cheguem mais longe na idade, né? A longevidade cada vez está maior. E aí não falam para a gente chegar lá com saúde. O que precisa fazer? Movimento. Aí é um movimento físico, né? E o que a gente precisa fazer na nossa vida espiritual? Movimento. Ah, tá. Pensei que já tivesse esquecido. Olha, existem expiações dificílimas. E não é porque a pessoa já tem condição de passar por aquela expiação que ela é fácil, não. Tem dores que são assim, até a gente nem acredita que a pessoa vai suportar aquilo, né? Mas quando a gente passa com o movimento, com a aceitação, com o entendimento, com a resignação, a gente é ajudado a passar por essas dores, por essas questões. Fazendo a nossa parte, a gente recebe ajuda. Quanto maior o sacrifício, maior é o mérito da conquista. A gente não pode esquecer disso.
Para terminar, o que a gente vai lembrar hoje quando a gente sair daqui e durante toda a semana e não vai esquecer nunca mais? Que para ser ajudado a gente precisa do quê? Movimento. Ah, muito bem, movimento. Gente, obrigada aí pela atenção de vocês, muita paz, viu?